Jonas despertou antes do amanhecer sob o teto de palha de sua casa em Jope, com o coração mais inquieto que de costume. Havia sonhado com águas revoltas e ventos que pareciam clamar seu nome. No breu do estábulo, onde guardava seu manto e o cajado áspero, ele se lembrou da voz que ouvira numa manhã parecida. Jonas, vá a Nínive e proclame contra ela a mensagem que eu te darei. Era a ordem clara de Jeová, o Deus de Israel. Porém seu peito se apertou de receio. Como poderia aquele profeta solitário encarar a opulência e a crueldade de uma cidade pagã tão distante? Enquanto a brisa do mar trazia sal e rumor de comércio, Jonas hesitou. Lembrou das histórias que ouvira sobre Nínive, muralhas duplas, exércitos de carros de bronze, juízes implacáveis e idólatras que se deleitavam em injustiças. Por que Jeová escolhera uma cidade estrangeira como alvo de sua misericórdia? E por que justamente ele, filho da condição mais humilde, tornara-se porta-voz do Altíssimo para aquele povo endurecido? O profeta temia despertar a ira real e talvez seu próprio fracasso. Revirou o saco de viagem e encontrou o pedaço de pão coalhado que reservara para o caminho. O aroma seco o fez recordar cada rocha que percorrera em missão anterior, quando anunciará pragas de seca a vilas pequenas. Agora a causa era maior: salvar 9 léguas de gente, homens, mulheres e até crianças, do juízo divino. Mas entregar a mensagem exigia coragem que ele não tinha. Bem no meio dos pensamentos surgiu a imagem de Nínive inteira de joelhos, arrependida e perdoadora, e essa possibilidade embargou-lhe a voz. Na porta, ele tocou o cetim do manto sacerdotal, conscientemente fora de lugar, e lembrou-se do templo em Jerusalém, dos sacrifícios e dos cânticos que anunciavam a soberania de Jeová. Ali havia segurança, direção certa. Seguir ao norte, até as terras onde o nome de Jeová era desconhecido, soava para Jonas como abandono. Com o pé quase fora do primeiro degrau, ergueu o olhar para o mar cintilante. Um navio descansava no cais, pronto para zarpar a Tarsis. Sem pensar 2 vezes, virou as costas à missão e seguiu em direção ao porto. Cada passo que o levou ao convés foi um pacto selado com seu próprio medo. O timoneiro, curioso, perguntou de onde vinha. Jonas apenas sussurrou, de longe buscando descanso. Não menciona o chamado de Deus. A verdade, guardada no âmago, latejava contra as costelas. Ao içarem velas, ele escolheu não olhar para Jerusalém, pois era o ponto de partida de sua fé e de seu dever. Quando o navio partiu, levou seus suspiros, mas também a determinação de evitar Nínive a qualquer custo. Ainda não sabia que, ao fugir do chamado divino, entrava num vendaval muito maior que o próprio mar. Jonas permaneceu no convés enquanto o navio ganhava distância da costa. O vento soprava com força, agitando suas vestes e arrancando os suspiros do timoneiro. Ele, porém, sentia um peso no peito maior do que aquele que qualquer vento poderia soprar para longe. A ideia de fugir da missão de Deus o corroía, então buscou refúgio abaixo do porão, onde as mercadorias se empilhavam em fardos de linho, cedros e especiarias de Tarsis. Ali, entre sacos e barris, Jonas recostou-se num canto escuro, pronto para entregar-se ao sono. Seus olhos fecharam-se rápido enquanto o navio cortava as ondas. O ranger da madeira se misturava ao bater lento da régua de madeira em seu braço, lembrando-o do cajado que ficara para trás em Jope. Cada respiração era um conflito entre alívio por escapar de Nínive e o medo do que Deus poderia fazer. De madrugada, um vendaval irrompeu sem aviso. As velas se rasgaram, as cordas estralaram e o casco gemeu sob a fúria das ondas. As mesas foram arremessadas, as tochas se apagaram e o navio tornou-se um brinquedo à mercê de um mar enfurecido. Gritos ecoavam pelo convés enquanto marinheiros corriam de um lado ao outro, buscando âncoras, salvando mercadorias, lançando sacos ao mar para aliviar o peso. Desesperados, os oficiais propuseram lançar sortes para descobrir quem atraíra tamanho cataclismo. Reunidos no convés escorregadio, voltaram-se para o céu e para as águas, rogaram a cada divindade que levasse embora a tormenta, mas foi o cajado de Jonas que decidiu o resultado. O dado caiu aos pés do profeta fugitivo, e os olhos dos homens se voltaram para ele, famintos de explicação. Sou hebreu, admitiu Jonas, a voz rouca pelo medo e pela culpa. Adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Um silêncio tenso se seguiu. Atirem-me ao mar, ordenou ele, e cessará o vento. Os marinheiros hesitaram, ergueram o cajado até o alto, suplicaram ao Deus de Jonas que não os destruísse, remar amargamente contra as ondas. Mas o mar empurrava o navio para longe e o terror gritava mais alto. Por fim, com o coração apertado, tomaram Jonas nos braços e o lançaram nos braços revoltos do oceano. Ele mergulhou de cabeça na escuridão líquida. O grito que nasceu de sua garganta desapareceu entre as águas.
Logo depois, uma sombra colossal cortou a superfície. Um grande peixe enviado por Deus engoliu-o inteiro. O monstro submergiu tão rápido quanto emergira, e o mar acalmou-se de repente, espelhando apenas estrelas distantes. Nos remos tranquilos, os marinheiros se ajoelharam, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vai, Senhor, imploraram. Não nos faça delirar de medo. Prometeram sacrifícios e votos se voltassem sãos para Jerusalém. Mas Jonas, agora dentro da barriga do peixe, sentia a noite envolver sua alma. Por trás de cada batida úmida daquele ventre, nascia um eco de arrependimento que ele ainda mal compreendia. Jonas sentiu o calor úmido do ventre do peixe envolver cada centímetro de seu corpo. No instante que o monstro marinho emergiu, ele perdeu o ar. O mundo rodopiou em líquidas sombras e tudo ficou submerso num silêncio opressor. Abriu os olhos para um breu denso, onde a única noção de espaço vinha das contrações rítmicas do enorme órgão que o mantinha vivo e sufocado ao mesmo tempo. A língua óssea do animal formou um leito escorregadio e gotas espessas de líquido salgado pingavam como chuva de um céu desconhecido. A cada respiração, Jonas percebeu a força que o pressionava. Era a lembrança de seu medo e de sua desobediência transmutada em prisão. Quis gritar, mas a garganta faltou-lhe ar. Tentou erguer o cajado, mas seus braços fraquejaram em meio à escuridão. Sentiu o corpo latejando. Cada músculo entregou-se à rendição, enquanto a realidade de fugir do chamado divino se transformava em angústia real. Pensou em Zaqueu e em quantos profetas haviam confiado sem vacilar. Imputou a si mesmo a covardia de ter trocado a missão pela comodidade de um navio. No desespero, a voz interna, antes abafada pela rebeldia, rompeu como brado. Clamarei ao Senhor na angústia, e Ele me ouvirá. Jonas lembrou de cada passo que dera para longe de Nínive, e cada uma dessas pegadas reapareceu tatuada nos grãos de areia que já não via. A culpa o consumiu. Nas vísceras do peixe, ele se dobrou em prece. Murmurou palavras simples, pedindo perdão, admitindo a soberania divina e reconhecendo que fugir era tão inútil quanto caminhar sem destino. Entre soluços e suspiros, uma paz tênue se insinuou. Jonas ergueu o rosto para o teto escuro, como quem encara o abismo, e pronunciou: Não temerei a morte. A ti pertence a vida. Seu coração, antes fechado, abriu-se num gesto de fé. Cada batida passou a ecoar como um hino silencioso, afirmando que mesmo no recanto mais profundo do medo, Deus estava ali. Pronunciou o nome de Jeová sem hesitar, prometendo, se saísse dali, cumprir o propósito de proclamar o arrependimento a Nínive. Por fim, quando minúsculos ilhos de luz filtraram-se pela fenda da clara do peixe, Jonas sentiu o útero líquido começar a se reverter. A pressão diminuiu, os tremores do monstro amenizaram e, num único impulso, o mundo girou outra vez. Ele foi arremessado para fora, emergindo como uma alma renascida num mar revolto. Ao tossir água salgada e engolir ar puro, Jonas ergueu as mãos ao céu. Soube então que a misericórdia de Deus chegara primeiro, abrindo espaço para que o arrependimento florescesse antes mesmo de pisar em Nínive. Jonas levantou-se de manhã com o rosto ainda salgado pelas ondas e o corpo marcado pela briga contra o mar. As vestes estavam encharcadas, mas ele as trocou com pressa, sentindo o peso leve da liberdade restaurada. Cada passo, agora firme, o impulsionava para o norte, rumo a Nínive, o destino que havia tentado evitar. O sol nascente aquecia a areia, e ele seguia pela trilha entre dunas, escutando o eco das próprias pegadas e lembrando dos votos que fizera dentro do grande peixe. A viagem foi silenciosa. Quando cruzou riachos e bosques, as árvores sussurravam nomes de outros profetas, antigos homens de fé que nunca vacilaram. Jonas sentiu a culpa abrir fissuras no coração e introduzir a fé em cada abalo do caminho. E ao avistar as muralhas duplas de Nínive no horizonte, tremedeiras percorreram-lhe a espinha. Aquelas pedras tinham ouvido o pranto dos oprimidos, o tilintar das moedas corruptas, o choro dos escravos. Ele estava prestes a falar uma palavra que traria destruição ou misericórdia. Na entrada principal, guardas corpulentos ergueram as lanças ao vê-lo aproximar, mas, ao mostrar o rosto decidido e o cajado simples, deixaram-no entrar. O portão se abriu com um ranger antigo e Jonas sentiu o hálito quente da cidade o envolver como uma nuvem carregada. Homens regressavam ao comércio, carruagens passavam diante de templos pagãos, vendedores ofereciam tecidos perfumados e comidas exóticas. Mas a beleza tinha gosto amargo. Cada sorriso escondia o eco de injustiças, e cada vitrine brilhava com a riqueza tirada de braços escravos. Ele foi conduzido até o palácio do rei, anunciado como profeta do Deus de Israel. Lá dentro, o salão era imenso.
com colunas altas, afrescos coloridos e degraus de mármore. O rei Sidaquias, envolto em púrpura e ouro, ouviu a mensagem sem piscar. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. O brilho nos olhos do governante se apagou. A corte inteira silenciou. O ar ficou denso, pesado, como se as próprias estátuas se curvassem diante da sentença. Jonas saiu sem ao menos olhar para trás. Desceu as escadarias e caminhou pelas ruas. Ele esperava ver terror e pânico, mas encontrou curiosidade e murmúrios. Um povo que se confrontava com o fim. No mercado central, as mulheres ouviam a pregação dos sacerdotes que apelavam aos cidadãos. Voltem-se para o Deus verdadeiro, abandone a violência e a injustiça, vistam-se de linho sagrado e jejuem em arrependimento. Aquela resposta inesperada inflamou Jonas de esperança e ao mesmo tempo de perplexidade. Como se o perdão corresse livre por entre as ruelas, ele percebeu que a cidade se unia num suspiro de humildade. Ao cair da tarde, as paredes de Nínive ganharam um tom alaranjado e Jonas permaneceu na praça principal, ouvindo o som abafado dos tambores de jejum e o ranger de búzios chamando ao arrependimento. Ele percebeu que seu chamado era mais do que um anúncio de desgraça. Era a chance de oferecer salvação a um povo inteiro. E naquele momento, o profeta entendeu que poucas atitudes exigem tanta coragem quanto compartilhar uma palavra de misericórdia. Com o coração leve e o olhar voltado para o céu tempo, ele se preparou para testemunhar o milagre de uma cidade que aprendera a temer e a amar o Deus que a havia alcançado por meio de um homem que ousou obedecer. Jonas permaneceu na praça principal até o crepúsculo, observando as tochas tremeluzirem na entrada dos lares. O burburinho inicial dera lugar a um silêncio reverente. Os cidadãos de Nínive, desde o mais humilde artesão ao alto sacerdote, vestiam-se de saco e sentavam-se sobre cinzas, clamando a Jeová por misericórdia. Cada passo de Jonas se misturava ao eco dos tambores de jejum, conduzindo multidões como um rio de devoção que, em poucos dias, cobriu toda a cidade sem barreiras de classe ou credo. Ele sentiu o peso de seu chamado suavizar-se diante daquela cena. O profeta que fugira agora testemunha de um arrependimento genuíno. Ao soar do primeiro galo, o rei em púrpura ergueu-se em seu trono improvisado sobre degraus de pedra. Numa voz carregada de humildade, entregou aos escribas um decreto para todo o povo: jejuar, orar, abandonar a violência e a ganância, vestir-se de penitência e clamar pelo perdão de Deus. E ordenou que cada animal gordo fosse poupado e cada fornalha de pão fechada um gesto raro, que fervia de radicalismo. O príncipe pagão convocava sacrificialmente o Deus de Israel a poupar sua pátria. Jonas acompanhou o cortejo real até o portão ocidental, onde viu sacerdotes borrifar água benta e velas acesas subirem em preces. Por toda a manhã, homens e mulheres ergueram as mãos aos céus, ofertando gemas e perfumes roubados para exalar arrependimento. As ruas foram lavadas com lágrimas. Crianças depositaram moedas de barro ao pé das estátuas, mercadores jogaram suas bolsas de prata ao chão em renúncia. Até os muros, inscritos com deuses ancestrais, foram cobertos por panos cinzentos, como se Nínive inteira se tornasse humilde santuário entre milhares de templos. Essa unidade comoveu Jonas. Não via ali apenas temor de punição, mas amor emergindo no chão seco de injustiças. No 10º dia, quando o sol rompeu as cortinas de nuvens, uma voz ecoou no coração de Jonas: o arrependimento desta gente me alcançou. Suprimirei o plano de destruição. A notícia, sussurrada por mensageiros que corriam de palácio em palácio, chegou ao profeta como trombeta de esperança. Deus, que antes jazia irado, viu o arrependimento e mudou de intenção. Nínive seria poupada. Jonas absorveu cada sílaba desse perdão retumbante, sentindo o ar leve e doce como orvalho. Mas, em vez de alegria plena, um nó se formou em sua garganta. Ele se afastou da multidão silenciosa, caminhou até um monte próximo e ergueu ali um abrigo improvisado. Sentou-se de costas para a cidade, com o rosto contra o vento que soprava das muralhas. O sangue de cada cordeiro sacrificado ainda manchava o batente dos lares, e uma compaixão divina parecia brilhar em cada casa salvos da ruína. Jonas, porém, sentia-se traído pela bondade que Deus mudara de rumo. Esperava ver fumaça e ruínas, não coroas de palmeiras levantadas em louvor. Enquanto fogos de louvor subiam ao entardecer, ele fitava as chamas distantes. A misericórdia de Jeová, tão vasta quanto o mar, derramou refrigério sobre Nínive. Mas no coração do profeta começava outra jornada. Aprender a amar o perdão tanto quanto temer ao juízo. E foi ali, sob o pôr do sol aceso, que Jonas compreendeu o maior desafio de sua missão.
aceitar a compaixão de Deus, mesmo quando ela surpreende e contradiz nossas expectativas. Jonas permaneceu no pequeno abrigo improvisado até o sol cair por trás das muralhas de Nínive. A noite trouxera silêncio, mas a madrugada seguinte ofereceu um calor implacável. Quando o amanhecer tocou a aresta do horizonte, o profeta ergueu-se, sentiu o suor escorrer pela testa e voltou a deitar-se sob a lona fina, exausto pela insônia e pela amargura de ter visto a cidade poupada. Mal saíra o sol, ele ouviu um ruído estranho, como se galhos quebrassem ao toque de um vento gentil. Abriu os olhos e viu junto à entrada do abrigo uma planta vigorosa de folhas largas e verde escuro, cujos galhos formavam uma espécie de alpendre natural. Nunca vira nada igual naquele canto de deserto. Era como se o próprio solo de Nínive trouxesse um presente para refrescar seu espírito irritado. Jonas esboçou um sorriso, ergueu-se cambaleante e foi buscar sombra sob aquela copa inesperada. As horas passaram sem que o profeta sentisse o calor queimá-lo. Ele observava as folhas dançarem, lembrando-se do povo que chorara em arrependimento. Por um instante relaxou o peito apertado e se permitiu contemplar a misericórdia de Deus que se revelava nas mínimas plantas do mundo. Até apontou o abrigo para o viajante que passava, oferecendo a benesse das sombras. Mas o milagre não durou o dia todo. Ao fim da tarde, veio um rumor apagado, como o sussurro de um roedor faminto. Jonas sentiu o solo vibrar sob os pés e percebeu uma turba de pequenos vermes subir pela haste da planta. Ao observá-los, sentiu um nó no estômago. Ainda antes do pôr do sol, as folhas começaram a secar. As hastes se inclinaram e a copa murchou, transformando-se num feixe de palha amarelada. O abrigo perdeu toda a frescura e o calor voltou a açoitar Jonas em dobro. Enfurecido, ele ergueu os braços para o céu e gritou: "Que fiz de errado para merecer tal destino? Prefiro morrer a ver esse abate inútil." O sol inclemente rebateu no abrigo, e Jonas sentiu cada raio como uma acusação. Seu coração latejava de raiva e de desalento, convencido de que Deus exercera sobre ele a mesma injustiça que perdoara em Nínive. Então, uma voz suave, porém firme, cortou o silêncio ardente. "Jonas, tens compaixão desta planta, da qual não te empenhaste nem para cultivá-la, que nasceu e morreu em um só dia?" O profeta, atônito, foi tomado pela dúvida. "Sim, Senhor, tenho compaixão. Sinto-me aliviado por sua sombra ter me protegido." A resposta veio envolta em brisa. "Se eu não tivesse pena de um arbusto sem valor, por que não deveria ter compaixão de Nínive, cidade de 300.000 pessoas que não sabem discernir entre a direita e a esquerda, além de muitos animais? Não me compadeço eu de quem se arrepende?" Jonas ficou em silêncio, o calor rodopiando ao redor e a lembrança da planta agora caída pintando-lhe o peito de culpa. Pela primeira vez, admitiu que a compaixão de Deus ia muito além de suas próprias fronteiras de medo e justiça. Enquanto o sol se punha, ele soube que a jornada não acabaria na cidade perdoada, mas dentro do próprio coração, onde aprenderia a amar a misericórdia tanto quanto antes temera o juízo. Jonas arrancou o abrigo do chão antes do amanhecer e olhou pela última vez para as muralhas de Nínive. A cidade dormia sob o manto da madrugada, e no ar ainda pairava o eco dos tambores de jejum e dos cânticos de arrependimento. O profeta respirou fundo, sentindo no peito uma leveza inédita. Não mais alívio por uma sentença cumprida, mas gratidão por ter sido instrumento de compaixão. Cada passo que o conduzia para fora dos portões era uma rota traçada por mãos invisíveis, guiando-o rumo ao norte. Seguiu a estrada de terra vermelha, passando por vilarejos surpreendidos ao vê-lo pintar o caminho com pegadas decididas. Crianças que colhiam tâmaras erguiam os olhos. Mercadores nos postos fronteiriços o reconheciam pelo cajado encardido e sussurravam o nome de Jeová. Jonas não pronunciava palavra, mas no semblante levava a chama da graça que nascera dentro do ventre do peixe, derramando um calor diferente, capaz de derreter o orgulho de quem temeu demais. Chegou ao porto de Safira ao meio-dia. O sol batia forte nas tábuas de cedro e no casco dos barcos que vinham do levante. Jonas negociou a passagem com um velho marinheiro de barbas grisalhas, reparando no modo como ele ajeitava as velas com cuidado quase religioso. Quando enfim embarcou, carregou o peito a história de toda Nínive, o aviso profético, o arrependimento coletivo e o perdão que estourara como água viva sobre uma terra antes endurecida. No convés, o vento do mar misturou-se ao cheiro de peixe seco e de resinas trazidas da costa fenícia. Jonas sentou-se, observando o vai-vém das ondas. O horizonte movia-se em linhas azuis e prateadas, e cada espuma que estourava na quilha soava como batida de tambor no coração dele. Era ali, entre o ir e o vir das águas, que os ensinamentos se assentavam.
Deus se compadece do arrependimento e sustenta o homem em cada crise, fosse com uma planta generosa ou com um peixe enviado pelas profundezas. Um jovem marinheiro, vendo-o contemplar o mar, indagou com curiosidade: "Você é hebreu, não é?" Há melancolia no seu olhar. Jonas ergueu-se, apoiou o cajado no dorso da mão e respondeu com a voz firme pela primeira vez desde que saíra do ventre do peixe: "Fugi do chamado, fui tragado pela desobediência e conheci o perdão vivo de Deus. Passei 40 dias pregando destruição e vi uma nação ser salva pela humildade." O marinheiro ouviu em silêncio, os olhos refletindo um brilho novo, como quem recebe uma semente de esperança. Enquanto o barco avançava, alguns golfinhos acompanharam o corte do casco, rodopiando e esguichando água em festa. Jonas sorriu pela primeira vez sem receio. Percebeu que o mesmo Deus que o cobrira de misericórdia cobrira também os ninivitas, que o perdão não tem fronteiras e que a justiça se curva ao coração arrependido. Quando as torres de Jope surgiram no horizonte, Jonas sentiu um calafrio de casa. Desembarcou com a certeza de que agora a missão continuaria não em portos ou palácios, mas em cada alma disposta a ouvir a voz do Deus que acolhe. Caminhou em direção à estrada que levava a Jerusalém, carregando o cajado firme e a convicção de que, de dentro do peixe ou diante das muralhas, a misericórdia de Jeová sempre alcança quem se volta com sinceridade. Jonas chegou a Jope numa manhã em que o vento costeiro trazia saudações de sal. O cais estava tranquilo, quase vazio, e ele observou os pescadores lançar redes antes de seguir pela estrada que levava a Jerusalém. A cada passo sentia o coração repassar cenas do ventre do peixe, o arrependimento de Nínive e o sol que queimara sob a planta agora morta. As casas antigas passavam como testemunhas de uma vida que se transformara. O profeta que partira com a cabeça cheia de medo retornava com os olhos serenos de quem conhecera a graça. Ao entrar nos portões da cidade santa, Jonas percebeu o burburinho dos guardas do templo ao longe. Deixou o cajado encostado num canto do pátio e caminhou entre os peregrinos. O aroma de incenso misturava-se ao perfume de câmaras abertas para sacrifícios. Ele se deteve diante do altar, tocou a pedra fria e lembrou-se do juízo que tanto temera e depois do perdão que tanto custara aceitar. Ali, naquele chão sagrado, decidiu entregar uma oferta de louvor, não de holocaustos, mas de um coração renovado. Logo, os sacerdotes notaram sua presença. Alguns se lembravam de relatos sobre o profeta que pregara a destruição em terras estrangeiras e se surpreenderam ao encontrá-lo de mãos vazias, rosto tranquilo. Jonas se aproximou de Eleazar, o sumo sacerdote, e descreveu em voz mansa a misericórdia de Deus que aprendera a amar. Falou das muralhas de Nínive que não caíram, do clamor cotidiano que se elevava em casas antes pagãs e do peixe que se tornara útero de um novo chamado. A plateia de sacerdotes, acostumada aos roteiros milenares de rituais, ouviu atenta aquela narrativa viva que postava o perdão acima da punição. Houve quem estranhasse e quem se comovesse. Alguns líderes sugeriram que ele repetisse a pregação nas sinagogas, pois que esqueceram o próprio Deus em meio a rotinas de lei. Outros desconfiados recordaram o zelo antigo. E se a cidade do norte não mudar de atitude? Questionavam. Jonas, porém, sorriu com serenidade e respondeu: "O mesmo Deus que me mostrou compaixão espera que compartilhemos sua ternura. A força não convém ao juízo isolado, mas ao amor que restaura." As palavras espalharam-se, e aquela simples lição entrou nos bancos de pedra como semente de esperança. Antes do sol descer, Jonas caminhou pelas ruas de Jerusalém, cumprimentou viúvas e crianças, ouviu rogativas e falou com aqueles que se sentiam distantes do altar. Percebeu que seu ministério fora ampliado pela experiência no grande peixe e em Nínive. Sua voz agora carregava a urgência do arrependimento e a promessa do perdão. Ao final do dia, subiu ao topo de um morro próximo, olhou as torres iluminadas pela lua e agradeceu em silêncio. A viagem não terminava ali, mas dentro de cada pessoa que se dispusesse a ouvir. Jonas aprendera que o verdadeiro chamado do profeta não era condenar, mas apontar para o amor que alcança onde o juízo não ousa chegar. Nas manhãs seguintes ao seu retorno a Jerusalém, Jonas sentia o coração inquieto. Havia cumprido a missão em Nínive e compartilhado sua experiência no templo, mas uma nova urgência o impulsionava: falar ao seu próprio povo. Ele tomou o caminho da Galiléia, percorrendo vilarejos esquecidos entre colinas de oliveiras. Em cada aldeia, parava junto à fonte, deixava o cajado recostado num fragmento de muro antigo e, atraído pelos olhares curiosos, proclamava a palavra de arrependimento e perdão. Em Betel, o profeta reuniu camponeses cansados pelos impostos do rei. Ele descreveu a compaixão que Jesus, desculpe Jeová,
mostrar aos ninivitas, lembrando que o mesmo Deus mudara o curso da ira ao ouvir preces de estrangeiros humildes. Alguns agricultores, tocados, abandonaram fardos de trigo no chão e pediram orientação para voltar à justiça. Ensinai-nos a viver com retidão diante do Senhor, clamaram. Outros, porém, ergueram as sobrancelhas e concluíram que Jonas perdera o juízo, pois como ousar comparar pagãos com o povo escolhido? Seguiu para Siquém, onde os anciãos o aguardavam em torno de uma antiga sombra de terebinto. Lá, ele expôs a reverência que surgira no ventre do grande peixe, a certeza de que Deus se entristece com o caos humano, mas prefere elevar mãos contritas a decretar destruição. Os líderes ouviram em silêncio prolongado. Alguns assentiram convencidos de que a misericórdia divina era maior do que imaginavam. Outros se mantiveram rígidos, sustentando que o arrependimento devia ser obra de reis e sacerdotes, não pescadores. A cada passo, Jonas percebia o contraste entre o zelo de Nínive e a apatia de Israel. Chegou a Jotapate, onde o mercado fervilhava em trocas de sal e especiarias. Ao anunciar que, assim como fora poupada a cidade estrangeira, também o desvio de sua terra poderia ser perdoado, ele sentiu guardas aproximarem-se para silenciá-lo. Embora dispensado sem punição, Jonas entendeu que sua voz, delicada como a brisa no deserto, quebrava correntes invisíveis de indiferença. Em Cafarnaum, perante pescadores reticentes, o profeta contemplou o lago sereno e lembrou-se do torvelinho que quase o afogara. Ali, as águas aparentavam paz, mas escondiam correntes perigosas, metáfora perfeita para a alma humana. Ele conclamou todos a lavrar justiça em vez de peixes, a lançar redes de bondade em vez de trabalhar apenas pelos ganhos do dia. Alguns jovens largaram as redes e o seguiram por uma milha de estrada, curiosos para entender como o Deus de Israel chegava a todos. Ao entardecer, Jonas subiu um monte ermo perto do lago. Sentou-se sobre pedras cobertas de musgo e olhou o sol mergulhar. O vento acariciou-lhe o rosto, reavivando o frescor da planta que Deus lhe oferecera em Nínive. Naquele instante, o profeta soube que sua jornada não terminava em templo algum, nem em muralhas de pedra. Sua missão seria semear arrependimento onde a indiferença se tornasse norma e apontar sempre para o Deus que ama desafiar nossos limites de perdão. Jonas partiu de Jerusalém ainda antes do amanhecer, o cajado repousando sobre o ombro e o vento resfriando-lhe o rosto cansado. A estrada que seguia para o leste parecia mais curta agora que sabia onde ia. Recordou as muralhas duplas de Nínive, o clamor coletivo pelo perdão e o silêncio profundo que se seguiu ao anúncio da salvação. Dentro dele, crescia o desejo de ver de perto os frutos daquele arrependimento. Será que a cidade estrangeira, tão acostumada ao luxo e à dureza, mantera viva a chama da humildade? Ao atravessar a última campina, Jonas avistou as torres cinzentas recortadas contra o céu alaranjado. Desta vez, não houve lanças erguidas. Guardas conheciam seu rosto e deixaram passar o profeta como um visitante aguardado. As ruas, que antes ressoavam ao ritmo de tambores de jejum, agora exalavam vida tranquila. Nas praças, bancas vendiam pães sem fermento e tâmaras frescas. Nos templos, sacerdotes entoavam cânticos de vitória. A transformação era tão completa quanto inesperada, e Jonas sentiu o peito apertar de alegria contida. Ele caminhou até a praça central, onde o povo se reunia para celebrar a misericórdia divina. Enfileirou-se entre homens que lhe apertavam as mãos e mulheres que ofereciam água fresca. Crianças corriam ao redor, livres do temor que antes restringira cada passo. Profeta de Israel, saudavam-no alguns, e ele retribuía o sorriso franzido pela saudade. A cidade que o assustara tornara-se lar de um Deus que perdoa. Cada rosto refletia o mesmo espanto. Ninguém acreditara que a cruzada de arrependimento duraria. Quando o sol atingiu o meio-dia, Jonas subiu a colina onde pregara pela primeira vez. Ali, fez um breve discurso, lembrando a todos que a graça não era condição permanente, mas convite diário ao coração contrito. Relembrou os içores do ventre do peixe e a planta generosa que Deus lhe dera. Falou da compaixão que ultrapassa fronteiras e apresentou um desafio. Que este dia sirva de marco. Se vacilarmos, voltaremos a vozes antigas. Escolham a humildade e caminhem nela. Palavras simples ecoaram pelas pedras do monte, firmando-se como compromisso renovado. Antes do crepúsculo, Jonas reuniu-se com o rei e os sacerdotes. Propôs a fundação de uma escola de profetas para que aquela fé recém-descoberta não se perdesse. Emergiram planos de construir salas de leitura, reunir tradutores para ensinar o Deus de Israel a quem nunca o conhecera de verdade.
O rei, emocionado, abraçou o profeta e prometeu que Nínive, fértil no perdão, manteria viva a chama da obediência justa. Quando a lua nasceu sobre as muralhas, Jonas desceu a colina, sentindo o peso de sua missão suavizado pela vitória alheia. A cidade perdoada não era mais mitologia, era realidade palpitante. Nas moscas de perfume que subiam dos incensários e no canto distante dos músicos, ouviu o eco de sua própria redenção. E, enquanto a brisa da noite soprava pelas ruas tranquilas, ele soube que Deus sustentaria aquele povo em cada passo futuro, assim como o sustentara dentro do ventre do grande peixe. Nos meses que se seguiram, Jonas dedicou-se inteiramente à nova escola de profetas em Nínive. As primeiras salas ergueram-se em madeira de cedro, o piso assentado com tijolos secos ao sol. Ele reunia jovens de todas as camadas sociais, filhos de artesãos, ex-escravos, até netos de nobres, e ensinava-lhes as histórias de Israel, os cânticos que celebram a salvação e as lições do ventre do grande peixe. Cada manhã começava com orações, cada tarde terminava com debate sobre justiça, misericórdia e a responsabilidade de anunciar o perdão. Enquanto isso, a cidade mantinha-se em rotinas de humildade. Mercadores traziam especiarias de Damasco, mas deixavam 25% dos lucros aos pobres. Sacerdotes de templos pagãos participavam dos cultos a Jeová, entoando salmos adaptados ao aramaico local. De longe, Jonas observava com gratidão a união que germinava em aquilo que antes fora terra de impiedade. O calor do deserto havia forjado um caráter resistente e o arrependimento tornara-se cultura viva. Porém, certo dia, chegaram notícias preocupantes de distritos nos arredores. Alguns chefes de aldeia começaram a cobrar impostos em dobro, outros retomavam sacrifícios a ídolos antigos. Jonas sentiu o sangue pulsar com o alarme de quem conhecia o poder corrosivo do orgulho. Convocou seus discípulos para uma expedição ao sul, atravessando planícies e pequenos vilarejos, a fim de reacender nos corações a chama do arrependimento. Eles partiram em caravanas, levando manuscritos, rochas para construir altares portáteis e cabos de rame, símbolos de trabalho e adoração. Ao chegar ao primeiro povoado, encontraram um clima tenso. Homens reclamavam pela seca, mulheres choravam o parto de filhos frágeis, crianças perambulavam sem saber em quem confiar. Jonas subiu num rochedo, puxou de dentro de seu manto um rolo escrito em hebraico e aramaico e começou a ler. Prometeu que se abandonassem à ganância e cuidassem dos fracos, nuvens de chuva viriam à terra empobrecida. A leitura ecoou entre as pedras. Parecia a promessa de chuva em solo endurecido. Alguns ouviram com avidez e deixaram suas casas para reconstruir poços e abrir currais, mas outros zombaram, dizendo que Jonas usava truques para obter poder. A voz do profeta tremeu, mas permaneceu firme. A mesma misericórdia que estendeu a Nínive pode chegar a cada um de vocês. Aquilo era mais do que retórica. Havia nele o peso de 40 dias no ventre do peixe, a lembrança das trevas e da libertação. Quando a caravela de discípulos regressou à cidade, Jonas viu que suas palavras frutificavam em corações dispostos a renunciar ao passado. Mas sabia também que a missão jamais terminaria naquele oásis de compaixão. Era preciso vigiar, ensinar e proteger cada broto de fé contra o vento da indiferença. Ele voltou à escola, amadurecido pelas estradas, pronto para preparar a última geração de profetas ninivitas, homens e mulheres que saberiam levar a promessa de misericórdia a todos os cantos do mundo antigo. Nos anos que se seguiram, Nínive floresceu como um pomar plantado em solo estéril. A escola de profetas formou dezenas de discípulos, espalhando a mensagem de arrependimento e compaixão por toda a Mesopotâmia. Jonas, agora com cabelos grisalhos e passo mais lento, caminhava pelas ruas ladeadas de palmeiras, sentindo o pulsar de uma cidade que havia abraçado o perdão como razão de ser. Ele já não era o fugitivo que tentara escapar do chamado, mas o profeta que aprendera a amar a misericórdia. Certa manhã, enquanto contemplava o sol surgir sobre as muralhas, Jonas recordou o medo que o levara a embarcar rumo a Tarsis. Lembrou do ventre do grande peixe, útero de trevas onde reconhecera sua própria insuficiência, e do arbusto que o confortara por um dia apenas para murchar depois. Cada episódio se entrelaçava como ramos de uma mesma videira. A compaixão de Deus crescia onde antes só havia juízo e resistência. Naquele instante, percebeu que sua vida inteira forjara-se em duas lições eternas: confiar no Deus que alcança e ensinar aos outros a estender essa confiança. Recebeu então um convite dos anciãos para pregar uma última vez no grande átrio real. Ao subir ao púlpito ornamentado, Jonas sentiu o murmúrio das vozes reunidas e ergueu o cajado, símbolo de todas as etapas que vencera.
com a voz firme, lembrou que o profeta não é mensageiro de condenação, mas arauto do amor divino. Contou em poucas palavras como a cidade outrora endurecida se convertera num exemplo de humildade, capaz de inspirar reis e camponeses, gregos e bárbaros, a buscar a justiça sobrecompensada pela ternura. O lamento dos trombeteiros soou como acorde final. Foi então que o céu, claro e diáfano, pareceu responder ao silêncio de Nínive. Uma nuvem delicada, quase imperceptível, cruzou o firmamento, lembrando à multidão que Deus está sempre atento ao clamor sincero. Os sacerdotes ergueram os olhos e entenderam. A mesma graça que poupou a cidade agora celebrava o profeta que a ensinara a clamar. Na despedida, Jonas reuniu os anciãos num jardim de tâmaras. Entregou-lhes um rolo escrito com as memórias da jornada. Pregações, orações, até mesmo o texto original do salmo que compusera dentro do peixe. Guardai este testemunho, disse, para que gerações futuras saibam que a compaixão não conhece limites de nação ou cultura. Se vacilarmos, que estas palavras reacendam o arrependimento em nossos corações. Eles aceitaram o rolo como herança sagrada. Partiu assim de Nínive com o mesmo cajado que o trouxera, não mais como um objeto de autoridade imposta, mas como sinal de um ministério forjado na escuta e no amor. Seguiu viagem rumo ao ocidente, levando consigo discípulos e recantos de pergaminhos. Ao chegar a Jope algumas semanas depois, desembarcou sob o rumor das ondas, sentindo o sal nos lábios e a brisa de casa. Num entardecer ameno, Jonas encontrou abrigo junto a uma palmeira solitária na praia. A sombra era generosa, mas seu coração era ainda maior. Ali, ergueu os olhos para o horizonte e agradeceu. Não mais por ter escapado, mas por jamais se esquecer de que Deus estende o perdão onde Ele mais nos surpreende. O sol se pôs em laranja e púrpura, e com um suspiro suave, o profeta, sabendo que a missão continuava em cada vida tocada pelo amor divino, adormeceu em paz.